Bom dia aos amigos, eu quero agradecer aí a presença de todos no nosso bate-papo hoje e para dizer que as nossas reuniões agora no mês de janeiro têm tido um quórum um pouco baixo e obviamente que o motivo é mais do que justificável, nós estamos num período de férias, todo mundo quer se desligar um pouco da internet, dos computadores, mas mantivemos durante esse período nossos encontros e mantivemos a pauta. Eu aproveitei essas reuniões que nós fizemos, então, entre o Natal e até hoje, para retomarmos algumas discussões que vinham sendo feitas lá no início da constituição do grupo de estudos, que era sobre as relações que se operam no âmbito da natureza e da razão, de modo a produzir aquilo que nós denominamos de ideias e, portanto, permitir que organizemos esse debate que estamos fazendo. E, então, aproveitei também durante esse tempo para finalizar um texto que eu vinha pensando sobre ele e que eu dei o nome, então, de Fundamentos da Razão Animal, o Sistema Heptanimal de Inteligência, e colocando ele em face dos outros 3 textos que eu havia escrito, eu acredito que ele ficaria situado entre o primeiro e o segundo, porque o primeiro texto eu procurei tratar então das relações entre inteligência e universo, para tentar encontrar um ponto de partida então desse debate. Ou seja, um sistema de inteligência que tem um âmbito analítico voltado para os fenômenos, as sensações e a natureza, então esse âmbito analítico se colocaria deste modo, e tem um âmbito sintético, que seria um âmbito então que nós poderíamos denominá-lo de metafísico, embora ele não seja transcendente ou absolutamente fora da natureza, é um processo que se diz ser metafísico porque está dentro da razão humana, se constitui enquanto processos racionais. Então, um âmbito analítico voltado para a natureza e um âmbito sintético voltado para o sistema de inteligência. Essa foi a proposta desse texto. Então, porque como no primeiro texto então se examinava essas relações entre o organismo, o universo e o sistema de inteligência, o sistema heptanimal foi uma proposta que eu apresentei tentando pautar isso então agora no interior do organismo. Como o organismo trata então desses dados para produzir um sistema de racionalidade. E nessas discussões, porque eu sempre digo isso, eu aprendo muito mais nas nossas reuniões, sem a menor sombra de dúvida, do que qualquer um dos demais participantes, na medida em que eu faço essa exposição, porque quando eu trato desses temas, eu preciso colocá-los em ordem para poder falar sobre eles, e às vezes tem certas particularidades. Quando eu trato apenas pensando, eu acabo não dando a importância que eles têm nesse sistema, quando é para efetivamente, então, colocar dentro de um plano de entendimento. Então, nessas discussões, eu acabei trazendo para os nossos debates, e eu gostaria de trazer, então, esse tema hoje aqui, para fazermos a nossa discussão, sobre a possibilidade de pensarmos esse sistema a partir da ideia de matriz matemática. A matriz, como vocês sabem, né, a matriz ela tem 2 planos. Pode ter mais de 2 planos, pode ter 3 planos ou mais, mas ela tem um plano, então, que se nós colocássemos, então, em 2 linhas, né, ela tem o plano que se organiza, então, horizontalmente, e depois ela tem outro plano que se organiza verticalmente. Então, se você for posicionando algo dentro dessa matriz, né, no plano horizontal, nós poderíamos trazer esta ideia para as nossas discussões, quando tratamos, então, dos processos racionais, como se tratássemos, então, da ordenação espacial. Precisamos colocar esse sistema, então, todo em ordem, né? Então, eu posso colocar esse sistema num plano espacial. Quando eu faço, então, agora a ordenação cronológica desses dados, eu estabeleço, então, uma ordenação temporal. Ou seja, eu organizo, então, uma ordenação no tempo. Então, se eu tratar com essa ideia de matriz matemática, eu tenho, então, 2 planos. O plano horizontal, que é o do espaço, e o plano vertical, que é do tempo, que são
segundo aquelas noções clássicas da filosofia, são as duas condições de possibilidade do conhecimento. Ou seja, quando nós conhecemos algo, nós precisamos submeter esse nosso conhecimento no espaço e no tempo. Então, a ideia de matriz matemática, ela serve nesse sentido para darmos uma ordem mínima, então, à proposta que eu apresentei nesse texto do sistema heptanimal. Só que essa matriz, obviamente, ela não pode ser tão simplificada como a gente pode, num primeiro momento, usando unicamente essa noção da matriz matemática, porque ela pode, então, ter um plano de horizontalidade, um plano de verticalidade, que seria o espaço, o tempo, e nós poderíamos dar uma noção de profundidade, então, que tem exatamente esse sentido, de intensidade, profundidade. Então, se nós fôssemos tratar, voltando então, eu não sei se vocês retomaram esse texto, eu estou reescrevendo agora esse texto, eu estou pegando os 4 textos então que eu redigi durante esse tempo aí das discussões do grupo de estudos e vou agora transformar ele apenas em um, em que eu vou reunir todas essas informações, dar uma coerência de início, desenvolvimento e conclusão para podermos então levar adiante essas discussões a partir então da ordenação daqueles 4 textos. Então, quando eu terminar de produzir esses 4 textos, eu acredito que eu vou conseguir trabalhar um pouco melhor nesse primeiro escrito que eu fiz, que é o Ambiente Sintético da Ciência, ao examinar a questão das impressões e sínteses, ou da análise e da síntese. Eu parei de usar a palavra análise nas discussões que nós fazemos aqui no grupo de estudos. A filosofia analítica, que foi desenvolvida então a partir das ideias de Kant e de outros filósofos mais voltados para a lógica racional, então essa filosofia analítica, ela foi apropriada, a filosofia escolástica se apropriou dessa ideia analítica para fazer um exame do transcendente. E eu faço exatamente o contrário. Nesse texto eu trato a análise para tratar do imanente, ou seja, o processo analítico é voltado para o exame das sensações, ou daquilo que o sistema de inteligência recebe da natureza ao ser impresso por meio das sensações e que vai depois, por um outro processo que é o sintético, então ingressar para o ambiente dos juízos. Então isso é uma questão que eu gostaria de destacar nessas nossas discussões, porque eu já percebi que algumas pessoas que tentaram examinar esse meu texto buscavam então fundamentos na filosofia analítica clássica, que não é o método que eu utilizo, tanto que eu parto do zero naquele texto exatamente para fazer uma nova proposta de ordenação. Então, o que nós temos nesse sistema heptanimal, que está então sendo ordenado nesse texto, embora eu diga assim que é uma discussão que ela oferece uma certa dificuldade, porque ela tenta fazer essa separação entre o âmbito da razão e a natureza, e da razão e o sistema utilizado pelo organismo para pensar. Isso tem sido sempre muito difícil nas nossas discussões, porque o processo que nós utilizamos para pensar, ele foi produzido exatamente tentando romper com essa divisão. Ou seja, o processo que nos formou racionalmente, ele obtém êxito pleno quando ele rompe com esses dois ambientes. O ambiente que trata, então, daquela parte da analítica que se volta para a natureza, daquela outra parte, então, que o sistema produz por meio de sínteses, que é o desenvolvimento do sistema de racionalidade humano, que está presente, então, no organismo, e que nós poderíamos, então, tratá-lo como um ambiente metafísico, porque ele busca apenas representar, então, dentro desse ambiente de inteligência, aqueles dados que o organismo busca da natureza por meio da análise, das sensações.
Então, por isso que ele é metafísico. Ele é metafísico porque ele se separa. Ele passa a ser tratado agora dentro de um ambiente autônomo em que as sínteses, então, ocupam o papel da natureza. Então, estas sínteses de inteligência, elas são as nossas memórias, as memórias que o organismo produz a partir da análise das sensações. Então, há dois momentos assim que esse processo analítico se opera. Ele tem um momento que ele se comunica diretamente com o organismo, desconsidera completamente a razão, ou seja, o organismo entende essas relações com a natureza, ele é programado para isso, e é por isso que o organismo é dotado dos 7 sentidos, né? 5 exógenos e 2 endógenos, porque é por meio desses sentidos que ele se comunica diretamente com o mundo da natureza. Então, esse processo analítico tem esse momento, o organismo lê a natureza. O organismo humano e o organismo de qualquer outro ser vivo. Isso vale para nós e vale para uma planta, vale para a ameba. Porque a ameba não existiria, não conseguiria se alimentar, produzir o processo de fagocitose, se dividir e se reproduzir, portanto, se ela não fosse dotada de um sistema de inteligência natural que permite com que ela se comunique com esse ambiente da natureza e processe essas informações de forma natural. Então tem um âmbito analítico que está fora da racionalidade, que produz então esse sistema de inteligência sem se ter qualquer consideração ainda sobre a racionalidade. Mas esse processo analítico, então, que é feito pelo organismo, ele também tem um outro âmbito agora, que é o uso que ele faz desses dados para acumular informações sobre a natureza. E aí programar um ambiente de inteligência que permita, então, o entendimento dessas informações ao relacionar uma com as outras e produzir a partir daí um sistema de racionalidade. Esse processo de transição entre o mundo da natureza e da racionalidade, então, ele é um processo biológico, que se dá por meio de sínteses. Sínteses, inclusive, no sentido bioquímico, que a bioquímica mesmo estuda e fixou já como os processos que formam, então, os organismos vivos. Estas sínteses, então, elas se transformam em síntese de inteligência na medida em que elas são colocadas nesses dois planos, ou nos 3 planos. Eu vou introduzir, quem sabe, a partir de agora. Só deixa eu silenciar o microfone. Alex, silenciona teu microfone, por favor. Só para... Isso, obrigado. Então, quando se coloca todas essas informações nos 3 planos, então, ou seja, o sistema de inteligência do organismo recebe essas informações da natureza, organiza essas informações num âmbito que nós chamaríamos então de espaço, distribui espacialmente essas informações por meio de síntese, de representações, é óbvio, né? Estabelece uma ordem cronológica em que esses fatos se processaram no âmbito das sensações, então coloca ela também no tempo, e agora estabelece um grau de intensidade. Então, se nós fôssemos dizer que isso dá para fazer perfeitamente uma analogia, até porque é dessa forma que isso ocorre, se nós fôssemos transformar o cérebro humano, então, num ambiente de racionalidade matricial de inteligência, nós colocaríamos o cérebro, então, em que as informações se organizariam espacialmente, representando o mundo da natureza, e se relacionariam né, cronologicamente, representando a ordem dos acontecimentos no mundo, dos fatos naturais, ou dos fenômenos naturais. E organizaria também o grau de intensidade que todas essas informações produziram nesse âmbito de inteligência. Então, se nós formos voltar, e eu não estudo isso, não tenho o propósito de falar sobre isso, eu apenas estou usando como exemplo para simplificar um pouco o entendimento do que eu estou tentando trazer aqui para as nossas discussões. Mas se nós fôssemos examinar o cérebro humano, nós vamos perceber que realmente, sob o ponto de vista da ordenação das informações racionais no ser humano, o cérebro tem regiões especializadas para tratar das sensações. Tanto que, dependendo da doença que a pessoa adquire, né, é acometida durante a sua vida, dependendo da região do cérebro que essa doença atinge, ela perde a fala, ela perde a visão, ela perde a audição, ela perde o tato, perde o olfato. O coronavírus, agora que está afetando as pessoas, ele, em certo sentido, ele atinge uma parte desse mecanismo de comunicação do organismo e o sistema de inteligência que ele perde a capacidade do olfato e do tato e do gosto.
como já está sendo comprovado. Então vocês percebam que o cérebro é um sistema, então, que põe em ordem essas informações no tempo e no espaço. De que forma? Ele tem canais de comunicação com todo o corpo humano. Cada parte do corpo humano, então, grava essas informações numa região especializada do cérebro. Essas informações são ordenadas no tempo, no espaço. Elas são ordenadas por grau de intensidade. Elas são organizadas pelo sistema de inteligência do organismo, pelos critérios de validação, então, que é útil para a reprodução e é útil para a sobrevivência, que dá a capacidade, então, desse organismo se reproduzir permanentemente até o sistema de inteligência ser desenvolvido. Então, vocês vão perceber que o cérebro, se nós fôssemos examinar a partir dessa ideia de matriz matemática, é o responsável para pôr todo esse sistema em ordem e fazer ele, então, transformar estas sínteses, que são as memórias, a partir da ordenação, de um meio de representação do mundo da natureza a respeito daquilo que os indivíduos tomam sob o ponto de vista, então, do universo fenomênico e do mundo da sua existência. Então ele desenvolve essas aptidões de ordenar memórias, na medida em que ele domina completamente, então, a capacidade de ordenar memórias, ele de posse, então, desse acervo de informações, essas memórias, elas serviriam como uma espécie de um software para ele produzir, desenvolver, então, um mundo próprio, que é o mundo da sua existência. Então, o indivíduo, dessas interações entre o mundo da natureza e a constituição de um sistema de inteligência racional, ele adquire uma competência que é tratar, pôr em ordem essas memórias no tempo e no espaço, na medida em que essas memórias que são ordenadas no tempo e no espaço, também vou passar a introduzir a partir de agora a ideia de intensidade, ele passa então a ter um modelo do mundo, ou um molde do mundo, para, fazendo uso desse modelo, então constituir o mundo da sua existência, o mundo da racionalidade, o mundo que ele passa a fazer uso para tratar de si, dos outros e da natureza na qual ele vive. Então, em certo sentido, e aliás, não é em certo sentido, podemos usar isso de uma forma absolutamente categórica, os indivíduos, quando eles aprendem a manipular as próprias memórias, eles com isso acabam inventando o mundo em que eles vivem. Inventando, produzindo, né? Eu sei que a Cibele, quando nós tratamos dessas discussões, ela fica um pouco... Diz, Paulo, não diz inventar, porque parece uma coisa... Mas é inventar. Nós inventamos o mundo no qual nós existimos. É óbvio que ele tem uma série de recordações, de lembranças, de informações, mas as expectativas que nós produzimos em relação ao mundo e aquilo que nós acreditamos que efetivamente vão se dar, quase sempre não acontecem. Então nós somos seres que estamos permanentemente produzindo expectativas. E isso se deve, para concluir, eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que é mais importante discutirmos, e é essa minha vontade mesmo, a partir dessa produção desse texto, mas a partir do momento, então, em que... eu ia dizer, eu ainda preciso introduzir ainda nas nossas discussões, e eu quero trazer isso, provavelmente agora, quando eu finalizar a reunião desses 4 textos que eu escrevi, eu ainda quero trazer para esse nosso texto a ideia de ancestralidade e de historicidade. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo que o indivíduo, na medida em que ele aprende com o mundo da natureza, com os fenômenos da natureza, a produzir memórias, a organizar memórias, a pôr essas memórias em ordem no âmbito da racionalidade, que é um âmbito sintético de inteligência, na medida em que ele desenvolve essas competências e aprende a proceder dessa forma, ele passa a constituir um ambiente que ele não depende mais das sensações e das suas relações com a natureza, mas agora unicamente das suas memórias. Então ele se retira do âmbito da natureza e, portanto, da sua ancestralidade, que vai comunicar esse indivíduo com os seus sentidos e com o mundo natural, e se insere num mundo histórico em que ele vai produzir, então, a partir dessa competência de produzir um mundo, desenvolver um mundo e pensar um mundo a partir unicamente das ideias, das sensações, ele produz um mundo puramente histórico. Então, essa parte do sistema de inteligência enquanto produção de um sistema histórico do indivíduo
é o que eu gostaria de nós, que nós passássemos a tratar a partir das próximas reuniões, encerrar essa discussão, porque nós temos, eu acredito ter tratado, sem me contradizer e sem precisar retificar absolutamente nada das minhas falas anteriores, esse assunto já foi tratado em várias reuniões, e eu acho que com 10 minutinhos, assim, localizando na apresentação da pauta, dá para retomar quando for necessário esse debate, que é importante e é fundamental. Mas eu gostaria de passarmos, então, a partir de agora, fazer um esforço para nos introduzirmos, então, nesse homem histórico, para verificar de que modo esse homem histórico, então, produz no âmbito da história as suas ideologias, a sua moralidade e os instrumentos políticos de dominação de uns sobre os outros homens. Porque, e também, obviamente, né, uma questão assim muito mais destacada, aquilo que o homem denomina de ciência. Então, ciência, ideologia, moral, política, né, são instituições que nós poderíamos nos dedicar a examinar a partir desses pressupostos para tentar verificar o que tem efetivamente de coerência nesse sistema histórico com o homem real que vive na natureza, né? E não apenas com aquele que foi inventado, que aliás é a razão pela qual nós estamos vivendo esse processo de loucura coletiva, né? As pessoas inventaram tanto esse mundo de uma maneira tão maluca e tão fora da realidade, né? E quando as pessoas começam a cair na realidade de que o mundo que elas têm na cabeça ele realmente não existe, né? E que foi as fake news provam de modo muito claro, né? As pessoas começam a enlouquecer. Nós estamos vivendo um processo de enlouquecimento coletivo que pode ter consequências muito ruins, terríveis para a sociedade humana, né? Porque só tem um modo desse sistema voltar à normalidade, é retomar esse percurso, né, de um sistema de inteligência orientado pela natureza, né? E isso acaba sempre, em um momento e em outro, passando por um processo de violência, né? Não é à toa que filósofos, acho que é o marxismo que dizia que a história, que a dor é a parteira da história, ou a morte é a parteira da história, uma coisa assim, né? Exatamente porque quando as sociedades rompem com esse processo de loucura coletiva, né, o retorno se dá sempre por meio do sofrimento, né? Então, infelizmente, eu penso que a gente vai precisa entender um pouco melhor isso e talvez essas nossas discussões possam contribuir para podermos ser os porta-vozes do fim do mundo aí, né? O mundo realmente acabou. Eu não tenho a menor dúvida que o mundo acabou. O que vem agora pela frente é que precisa ser pensado, né? Para verificar se a gente tem condições de retomar um pouco essa questão da ancestralidade. Porque se prosseguir nesse ambiente de historicidade, o que vem é fanatismo, loucura, né? E violência. É isso, amigos. Obrigado por me ouvirem por esses minutos aí. Estou ansioso para ouvi-los também. Podem liberar os microfones. O que acabou, vai acabar, na verdade, é o mundo humano ocidental, né? Porque Racional. Sim, sim. ocidental racional, porque acho que o mundo humano oriental está em outro patamar, né? E o mundo humano indígena, né, como você fala, também está em outro patamar. Mas o mundo, enquanto natureza, segue seu fluxo, né, seu movimento de autoequilíbrio, né? E se for necessário, ou se a consequência desse autoequilíbrio da natureza for eliminar o ser humano, né? Porque na verdade o ser humano é o vírus do planeta, né? Como diz o Sloterdijk, né, o filósofo alemão, né? Que o ser humano é um animal que não deu certo. Não tenho dúvida disso. Em alguns seres humanos, acho que não todos, né? Eu tenho essas É, experiências, eu convivo cada vez mais intensamente com os Imbiá Guarani, e quanto mais convivo com eles, mais percebo o quanto nós nos perdemos quando abrimos mão das nossas relações com a natureza e abandonamos o mundo da natureza para viver a partir unicamente das nossas ideias sobre ela, né? Então, é verdade, Tércio. Eu acredito que
Mas eu acho que nós vamos introduzir aí nesse debate, voltando às divagações e os exageros que eu cometi aí nas minhas previsões catastróficas, né? Embora não são tão malucas quanto possam parecer num exame meio superficial, mas eu creio que uma das grandes questões que nós precisamos tratar, e aí sim o grupo de estudos ganha em qualidade do nosso debate, para todos nós, inclusive, nós precisamos voltar a examinar a questão da linguagem. Se nós vamos trabalhar com a história se dá unicamente por meio da linguagem. Não existe história fora da linguagem, assim como não existe ciência fora da linguagem. Então, retomar esse debate sobre linguagem é fundamental para as nossas discussões, e a linguagem é um instrumento pelo qual nós estamos, inclusive, utilizando aqui nas nossas discussões, com todas as imperfeições que a linguagem tem. Ela tem processos materiais e formais de relacionamentos que ela utiliza para tratar dessas nossas discussões e entender esses processos materiais e formais da linguagem. Eles são de uma grandeza extraordinária, porque ele põe em ordem. Como eu disse, linguagem, não existe ciência fora da linguagem. Eu, assistindo agora uma propaganda na televisão, eu estava observando o quanto a linguagem dúbia pode alterar completamente o sentido, né, de uma expressão. Eu lembro que essa semana, um dos fatos assim que virou meme nessas discussões de internet aí foi o fato de uma apresentadora, né, ter falado na televisão que a vacinação no Rio de Janeiro começaria pelo Cristo Redentor, né? Ora, ela seria no Cristo não Redentor, não do Cristo Redentor, né? Então, eu não sei se vocês acompanharam isso. Então, é só para demonstrar, assim, que se um assunto, obviamente, que o senso comum corrige imediatamente o erro da linguagem no emprego da comunicação, né? Ninguém vai imaginar que vão destacar uma unidade lá para aplicar uma injeção no Cristo Redentor. Então as pessoas corrigem. Mas quando trata-se de efetivamente temas complexos, como é a filosofia, especialmente como é a ciência da natureza, você não tem como alterar, porque você, dependendo do emprego da linguagem, na condução da razão e das relações que nós precisamos fazer para entender o assunto que está sendo tratado, muda completamente. Então, trazer a linguagem ao nosso exame, ela é fundamental, porque nós acabamos nesse processo de historicidade humana, nós utilizando a linguagem substitui o universo fenomênico. E toda vez que você trata de algo, você trata por meio da linguagem. Quando eu falo bola, obviamente que eu não, ninguém vai produzir uma bola na sua frente para saber do que exatamente eu estou tratando. É um propósito comunicativo de indicação de uma expressão fonética e por sua vez ela se comunica então com o âmbito da natureza, apontando para determinados objetos. Então nós sabemos que a bola necessariamente é esférica, que tem diferentes tipos de bola, elas podem ser de couro, de plásticos, diferentes volumes, diferentes cores. Então agora, então a palavra bola não aprisiona todas as bolas do mundo, ela dá uma indicação apenas de algo que pode ser identificado depois pelo sistema de racionalidade, ou nas memórias, ou no mundo da natureza. Então, a bola é uma proposição linguística que aponta para a matéria de algo que se encontra na natureza, mas ela também faz uma imputação. Isso é a questão fundamental na linguagem. O que é a imputação? É a relação da expressão com o objeto. Quando eu falo bola, eu imputo uma ideia a ela, ao que a matéria de uma memória. Então a palavra bola substitui no sistema de inteligência o mundo da natureza, mas ela substitui por meio de uma imputação. Agora, para fazer essa imputação, ela depende do indivíduo e das suas memórias para dar então a precisão a essa imputação. Então vocês imaginem a ambiguidade de sentidos que adquire uma única expressão linguística, né, no âmbito desse sistema de inteligência. Alguém me diria, bom, então é impossível estabelecer uma ciência sobre bolas, porque a expressão vai ser sempre ambígua. Por mais que você descreva esse objeto por meio de outras expressões linguísticas, que vão se aderindo então a essa imputação inicial, como a cor, a dimensão, né, o material utilizado, mesmo assim
você vai chegar a um determinado momento de imputação em que você vai transformar essa linguagem em uma expressão tão ampla que uma série de outros objetos passam a também agora a aceitar essa mesma imputação. O planeta Terra, então, é uma bola? Opa! Mas ela tem forma. Tu descreve todas as características de uma bola. Num determinado momento você pode inserir a Lua, o Sol. Quer dizer, percebam então. Então, mas se faz isso de que modo? Com a indicação da matéria. Qual é a matéria? Então, é como eu busco por meio das sensações esses objetos. De que modo? Pela análise. Qual é a análise? É a forma que o organismo utiliza, então, para receber essas impressões e pôr em ordem essas impressões para depois produzir esta síntese de inteligência, que é a imputação que o sistema faz a respeito da matéria, que é a forma. Aliás, que é a forma da matéria, que se apresenta por meio das sensações. Então, essa distinção também entre matéria e forma, ela é importante, porque é ela que vai nos dar, então, os meios de relacionamentos para fazermos as imputações. É isso. Aí demais. Tem uma questão em relação a as condições de matéria e forma, que você também tanto fala. Agora me veio, né, uma pergunta. O objeto na natureza difere um pouco da tua, né? Vamos ver se eu consigo Sim. fazer. Na natureza, o objeto tem matéria e forma. Quando essa memória ela passa pelos sentidos, né? No mundo a memória, né? A memória ela não armazena apenas a forma. E aí pensamos formas. E a linguagem também pensa formas, né? Ou fala forma, se refere só à forma. E aí que está a ilusão. Aí que está a nossa ilusão, né? Porque nós achamos que tratamos, quando pensamos e quando falamos, de matéria e de forma. Mas, na verdade, estamos tratando só da forma. Porque a matéria e a forma só estão na natureza. Por aí? Concordo com 99% das. Não, não, tá perfeito. Você está muito bem orientado assim nessa colocação do problema. Só que eu penso que talvez a gente pudesse dizer o seguinte, que na natureza não há forma. Vai ficar. A natureza só tem matéria. É, A forma é humana. Por quê? Porque a forma é a relação. Se eu busco um dado da natureza, eu busco por meio da matéria. certo. Quando eu organizo essa matéria, eu dou a forma da organização. Qual é a forma? São as relações. Porque dar forma é relacionar. Porque a forma. Alguém pode. Porque nós às vezes, o formato da bola é redondo. Então, daí, então, portanto, tem forma na natureza. Não, ela tem matéria. Ela se imprime de um modo tal no organismo que eu posso, ao imputar uma relação geométrica para essa bola, então, distinguir ela pela forma da apresentação desse formato, né? De uma esfera, né? Então, portanto, a matéria está na natureza e a forma está no sistema de inteligência. O que seria a forma? São as relações. Porque se eu tenho um ambiente analítico e um metafísico, se o ambiente analítico, então, ele busca matéria, se o metafísico estabelece relações, quando o metafísico relaciona sínteses, ele dá forma a essa síntese. Portanto, ele estabelece o meio pelo qual uma síntese se relaciona com outro a partir das relações que ele estabelece com a matéria buscada da natureza. Então, a natureza fornece matéria, o sistema de inteligência fornece a forma. A forma, então, é as relações que, ao final e ao cabo, não passa de um sistema de imputação que o sistema de relacionamento estabelece quando põe em ordem essas memórias no âmbito do sistema de inteligência. Então, por isso que toda a expressão linguística tem matéria e forma. Qual é a matéria? Aliás, tem duas. Acho que não. Só um pouquinho, não, só um pouquinho. A expressão linguística ela tem dois exames.
da expressão em si. E quando você fala, você tem a matéria da fala, que é as expressões fonéticas. Eu ouço expressões fonéticas por meio da audição, portanto, eu tenho uma matéria da linguagem que está se comunicando comigo. Agora, a linguagem, depois de produzida no sistema de inteligência do organismo humano, então, ela tem matéria e forma novamente. A matéria, então, é aquilo que ela busca do mundo da natureza. Você perceba que primeiro tem a matéria da própria linguagem, que é a palavra bola, o som bola, foneticamente audível. Então, esse é um primeiro momento, né, da matéria da linguagem. Mas depois, esta expressão linguística tem agora novamente uma outra matéria, que já não é o som da bola, mas a matéria que ela busca no mundo da natureza como representação dessa ideia de bola. E aí ela tem uma outra questão ainda, que é a forma da matéria, que é a imputação que eu estabeleço no âmbito das memórias para esta bola. Porque a pessoa que jamais teve experiência, sob o ponto de vista visual ou tátil, no mundo da natureza, a respeito de um objeto com formato de bola, se ela tivesse todos os demais sentidos, você jamais conseguiria explicar para ela o que é uma bola. Alguém destituído do tato e destituído da visão, provavelmente jamais conseguiria saber o que é uma bola, mesmo ouvindo e se comunicando contigo a respeito disso. Porque falta um canal de comunicação para buscar a matéria desta expressão linguística. Vocês imaginem uma pessoa nascendo sem nenhum sentido. Sem a visão, sem o tato, sem o olfato, sem o gosto e sem a audição. Para esse indivíduo, o universo jamais existiria. Ele não teria matéria do sistema de inteligência para produzir racionalmente as sínteses de inteligência do mundo da natureza. Então, cada sentido responde por parte dessa matéria. Aí alguém me diria o seguinte: bom, Paulo, mas espera aí, nós temos um problema. Sabemos, por exemplo, pegamos a nossa televisão, ligamos a televisão e assistimos a televisão, e ela está fazendo leitura de matérias do mundo da natureza que nós não temos competências racionais ou sensível para identificar a matéria das ondas de rádio. No entanto, nós produzimos um equipamento que consegue fazer essas leituras e consegue transformar essa informação que está no éter, né, transitando por meio de ondas de rádio, e produzir, então, de uma matéria que eu consigo verificar, que é a minha visão. Então, eu ouço o som da televisão e eu vejo a imagem na televisão. Eu estou vendo a imagem da televisão e o som da televisão porque são as ondas de rádio que estão ali? Não. Eu estou ouvindo porque essas ondas foram transformadas por um meio que consegue fornecer matéria para o meu sistema de inteligência. Então vocês percebam que eu consigo ouvir ondas de rádio, ver ondas de televisão, não usando os meus olhos nem meus ouvidos, mas equipamentos eletrônicos que traduzem essas informações do plano da natureza para um plano que consegue se comunicar com os meus sentidos. Paulo, então, daria para dizer que a matéria em si é a ausência de qualquer uma das sensações, a matéria pura. Porque se eu não tenho essas 5 sensações, eu não tenho as outras 2 também, né, de procriação e preservação da espécie. Então, a matéria inanimada seria a matéria sem qualquer uma dessas sensações. É possível, por exemplo, que no âmbito da natureza existam outras manifestações fenomênicas que sejam lidas por todos os elementos da natureza, que nós jamais venhamos a descobrir porque estamos destituídos de competências sensíveis que nos permitam pensar sobre isso. Mas, nós Paulo, não podemos reduzir o universo às nossas sensações, né? A rocha é matéria pura, sem as sensações. Ou seja, elas não. Isso não possibilita que elas tenham memória ou síntese das memórias. E também não tem possibilidade dela reproduzir a fala, porque a matéria é pura. Mas ela sofre influência das outras matérias e do próprio universo. Ela está permanentemente sendo afetada pelo universo, tanto que a Terra se transformou
no curso desse período que nós Sim, mas denominamos de existência. não através das sensações. Não, não, não. Mas os organismos vivos, sim. Sim. Todos. Então, o organismo vivo tem as sensações. A ausência das sensações é que a gente constata que é a matéria pura. Eu A já diria matéria que os pura. organismos vivos nós poderíamos dizer que ele tem capacidade analítica, talvez não sensação. A capacidade Você, analítica é o modo pelo qual o organismo se comunica com o mundo da natureza quando, para se é, relacionar com a matéria e do quando tu universo. fala que é importante voltar para a ancestralidade, na ancestralidade não tinha a fala, não tinha, era só as sensações da natureza. Por que nós temos que voltar para nos aproximar? É uma pergunta, claro, para que a gente possa raciocinar. Por que nós temos que voltar mais, nos voltarmos mais para a ancestralidade, se lá na ancestralidade não tinha a fala? E há uma importância, hoje é importante a fala, para transmitir as sensações e para retomar as memórias dos objetos e tal. Essa é uma indagação só. João, eu não aceitaria assim como razoável essa tua afirmação de que na ancestralidade não havia fala entre os seres vivos, porque se nós formos verificar entre os animais se comunicam de um modo rudimentar, mas eles têm uma linguagem própria. Eu estava ali no meu pátio agora essa semana, ouvindo uma cigarra cantar, ela cantou, cantou, até que eu ouvi o som de outra, eu vi que ela voou e saiu em direção a outra, onde a outra estava cantando. Elas estavam se comunicando. De um modo rudimental ou não, é uma linguagem, é uma fala que os animais estabelecem de comunicação. O Mas problema, as plantas não, né? olha, João, eu não sei até que ponto nós temos informações para tratar disso, né? Mas a planta sente o oxigênio, sente a luz do sol. Se você, Não, sente o calor, sente o calor, fogo, então ela tem sensações. A planta, mas não tem a fala. não, a fala é uma produção. Por isso que nós desenvolvemos, o ser humano se destaca no mundo da natureza quando ele consegue estabelecer relações entre sínteses, né, João? Porque isso também, aquele texto que eu escrevi, Ciência e Conhecimento do Sistema de Inteligência Humano, eu trato disso, né? É que, na A, fa, a, verdade, fa, a fala é uma codificação das sensações, né? é uma imputação, João. É um É, sistema de imputação. Quando você fala, você estabelece uma imputação sobre algo. tanto que se o chinês falar comigo, não me imputa nada. Porque não tem um sistema Significa de relacionamentos no teu que eu não ambiente de codifico, síntese. eu não codifico as informações dele. Falta síntese de inteligência É. da linguagem, né? Porque a linguagem ela vai trazer assim, ó, eu estou Pois é, encantado mas com aí essa possibilidade. a linguagem é um processo evolutivo, ela se desenvolveu no ser humano, certo? Por necessidades até de manutenção da Ela se espécie. sofisticou, João. Acho que ela sempre existiu. Ela se sofisticou. Na verdade, a linguagem ela foi sofisticada pelo processo civilizatório. Tanto que se você for verificar na Bíblia lá, você vai encontrar na Bíblia do princípio era o verbo. A Bíblia é um manual de instrução da história, né? No princípio era o verbo. Então o verbo produziu o homem. O verbo produziu a história. O verbo produziu o mundo. O verbo colocou o homem nesse mundo e o verbo submete o homem. Né? Só E não que sei se o vocês homem, perceberam a pergunta que eu fiz naquele texto ali que eu as Adam, né? Na verdade, é uma passagem de Gênesis ali, onde Deus pergunta: onde você está, Adão? Eu responderia naquele texto, então, se eu fosse responder lá no final: eu estou na linguagem, eu estou na história, eu estou na fala, né? Porque Adão, ele não é nada mais, nada menos do que o resultado desse processo histórico de produção por meio da linguagem, do mundo, do homem e da razão humana. Nós somos, nesse sentido, os hermeneutas da linguagem estão cobertos de razão, eles não entenderam o que estão discutindo, mas o rumo está certo. O homem é produto da linguagem, o homem é resultado da linguagem. Agora, isso não significa que não seja possível entender como o homem, trapaceando quase sempre, fez isso, né? Porque nós somos resultado, na verdade, de uma trapaça histórica, né? De submissão. Nós nos submetemos à linguagem, abandonamos o mundo da natureza, e a linguagem, no mesmo momento que produziu o nosso mundo, produziu a nossa história, produziu a submissão. Nós temos que nos submeter a ele. Tanto que nos tornamos sujeitos, né? Os sujeitos desse mundo são os sujeitos que se submeteram à linguagem
e ao mundo produzido. Para isso eu preciso abrir mão da ancestralidade. Porque se eu me retomar para a ancestralidade, a linguagem não me domina mais. Que é o que os Imbiá-Guarani fazem. Por que em 300 anos a Igreja Católica não conseguiu converter um único Guarani? Eles jamais se submeteram à história. Eles sempre estiveram conectados com a ancestralidade. Essa ancestralidade que faz com que eles se reconheçam como filhos da terra e não da palavra, né? Portanto, você jamais vai converter o Imbiá-Guarani. Estão conseguindo agora, né? Começaram com a obrigatoriedade deles irem nas nossas escolas, dando em troca a recompensa econômica que eles precisam, porque não tem mais recursos nenhum para viver do mundo da natureza, né? Seria a catequização, né? Daqui uns dias eles têm igrejas. O Imbiá-Guarani não tem uma igreja ainda dentro das comunidades Imbiá-Guarani, embora já existam em outras comunidades indígenas. Por quê? Porque eles têm esses fortes vínculos com a terra e com a ancestralidade, e porque eles jamais se submetem à palavra. A ancestralidade é suficiente para eles, Paulo. Não precisa criar uma figura. Para qualquer um de nós, João. Os africanos também têm, né, essa religião, a ancestralidade. O vínculo com a terra, né? Você vai buscar... Porque quando você fizer a pergunta que nós fazemos, quando estamos tentando pensar sobre nós, é da onde eu vim. Então eu vou buscar na história, né? Porque veio de Roma, veio do Egito, veio do território tal, né? Não, agora quando eles fazem essa pergunta, eles vão dizer, não, nós viemos da terra, da natureza, dos alimentos, os produzidos, né? A partir dessa relação. Eu diria assim que os índios, né? Os nossos ancestrais, eles têm uma identificação com a natureza e um conhecimento profundo da natureza que é suficiente para eles, para que eles possam adorar esses elementos da natureza, como sendo os deuses múltiplos dele. No momento que tu te afasta da natureza, tu não entende mais ela, tu não tem mais um deus e passa a criar um deus fictício pela história, pela memória, tu tenta criar um deus que vai te explicar os elementos da natureza, e aí surge a religião, né? Surge a crença em um deus que não está na natureza. Mas acho que eles não têm deuses, João. O que eu tenho percebido neles, na verdade, eles têm um único Deus, que é a natureza. Pois é, que eles adoram. Quando você vai tratar sobre isso com eles e tentar entender as questões, eles reconhecem Deus presente em todos os seres vivos. É a primeira manifestação de Deus. Tanto que todo esse respeito que eles têm com as árvores, com os rios, com os animais e os demais seres, porque, segundo eles, Deus está presente em todas essas manifestações de vida e da natureza, né? E, claro, depois eles descrevem esse ser sobrenatural, que seria, então, Deus, apontando, então, algumas manifestações, como, por exemplo, eles reconhecem, e eu acho isso extraordinário, no Sol, né? A grande fonte de vida do planeta. Eles sabem muito bem a importância do Sol, eles sabem muito bem a importância da água nesse ambiente todo, né? E eles acabam criando imputações linguísticas, como nós fazemos por meio da linguagem, para dar então materialidade a essas divindades a partir do momento que eles indicam objetos, mas não há uma objetificação e muito menos uma humanização de Deus, né? Eles jamais imaginariam Deus como um homem, né? Jamais. Mas, Paulo, assim, todos os seres vivos, eles buscam algumas alternativas naturais para a sobrevivência, para a permanência da espécie. O ser humano descobriu que pela fala e pela transmissão das informações e da sua história, ele consegue permanecer mais vivo e sobrepondo as demais espécies, né? Que é isso que garante ele mais tempo na Terra. Mas isso é um processo que vem desde a origem da vida, há 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, desde que surge a vida na Terra, todos esses animais, eles buscam, né? E chega um momento que se esgota essas oportunidades, eles são extintos, né, como espécie. E o ser humano, na linguagem produzida pela memória, pela síntese, todo esse nosso estudo, ele consegue transmitir informações que são importantes para os seus descendentes que se manterem vivos. Então, a linguagem é necessária hoje para a permanência viva da espécie humana. E isso é um processo evolutivo. Pode ser que antes da espécie humana, algumas outras linguagens fossem suficientes para manter essas outras espécies vivas no planeta.
Então a gente não pode partir do momento da Bíblia, porque é um momento muito recente, são segundos de existência dessas informações, né? Nós temos que fazer uma regressão muito mais profunda lá para o passado, né, da história dos seres vivos. Aí é uma outra... eu acho que tem que ampliar um pouco essa nossa raciocínio, não podemos fixar isso, fazer, olha, é daqui para frente, é o ser humano que tem essas características, então isso é o que vale. Não, isso valia para o passado, antes mesmo da existência dos seres humanos, que os seres humanos estão, sei lá, se o tempo de existência do planeta Terra cabesse num ano, 365 dias, cada dia com 24 horas, o ser humano está a 30 segundos dentro desse um ano na existência. E ele desenvolveu essa característica da fala, ou da codificação das informações, ou da imputação das informações, para que ele pudesse se manter vivo, tanto que eu já falei isso até numa outra reunião, que a espécie humana ela tinha várias ramificações e só uma está presente atualmente, as duas foram extintas. O Homo erectus foi extinto, o Homo sapiens extinguiu, inclusive o Neandertal. Eles estavam presentes no mesmo período. Daí pela fala e pela transmissão de informações passadas, ele se organizou, ele se planejou a caçar, a destruir a outra espécie da mesma fonte, ou da mesma ramificação do Homo, né? Mas aí é um outro estudo mais profundo, aí tem que entrar muito mais no passado do que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos constatando praticamente daqui para frente as coisas. E da necessidade e da importância da fala, claro. E a fala, ela não está presente da forma como está presente em nós, seres Homo sapiens, né? Embora esteja presente nos macacos, por exemplo, mas nós somos uma descendência, uma ramificação dos macacos, só que como eles não tinham uma característica física do cérebro e da base do cérebro para produzir a fala, eles foram sendo, e já estão sendo extintos pelo próprio ser humano, ou pelo Homo sapiens. Então, é um processo evolutivo, natural, material, que está acontecendo. E vai acontecer, e nós vamos ser extintos, e vai vir outra espécie com outras características mais importantes. Pode ser que nós sejamos, até pelo livro do Harari, lá o judeu, escreveu aquele livro do Homo sapiens, assim, o soja hoje é a espécie viva mais importante do mundo e que mais domina o mundo. Ela é, inclusive, protegida pelo ser humano. O ser humano protege a espécie soja porque ela é importante economicamente, e isso dá ao soja um domínio supremo sobre todas as outras espécies vivas do planeta. Não há espécie mais presente nos 4 cantos do universo, do mundo, da Terra, pelo menos, que o soja. O soja hoje o ser humano, inclusive, é um escravo do soja, ele produz até veneno para proteger o soja. Vai chegar um momento que vai ficar o soja e o ser humano não vai estar mais aqui. Nós vamos acabar com todas as florestas e tal, para poder ampliar a quantidade de soja. Então, o soja dominou o mundo, é uma espécie viva que está, embora não tenha fala, não tenha codificação, mas nós, seres humanos, estamos a serviço do soja, por motivos econômicos, tá? Mas o ser vivo hoje que predomina, que domina o mundo, ou a Terra, é o soja, que é um commodity, imagina. Esse é um raciocínio que a gente está fazendo, mas isso não é possível entender assim, aceitar isso, mas é assim. Hoje o mundo é dominado pelo soja. É a planta que mais se reproduz no mundo. Então é a espécie viva mais poderosa do mundo. Mas ela não nos invade, ela não nos agride, não precisa. Nós protegemos ela. Nós fizemos o papel do cachorro para o ser humano. Nós estamos fazendo o papel do cachorro fazer para o ser humano, nós estamos fazendo para o soja. Nós ficamos o dia inteiro pesquisando para manter o soja vivo. E para reproduzir cada vez mais o soja. Olha o raciocínio que eu estou indo por um caminho de que a natureza é assim. Mas João, assim, eu só gostaria de dizer o seguinte, talvez a linguagem, ela tenha essa função de ordenação de informações e, portanto, de tratar de certa forma a respeito dos objetivos que os seres humanos estabelecem entre si, mas a função fundamental da linguagem é dominar o outro. A linguagem foi produzida pelo indivíduo para dominar o outro. O que eu te coloquei é que não há necessidade da linguagem para se permanecer viva como espécie no mundo. Não há, eu sei, mas a linguagem, por exemplo, não tem absolutamente nenhuma função se você for tratar com os demais seres vivos da natureza, né? Embora em certo sentido alguns animais aceitem certas comunicações linguísticas, né? Como o cão, por exemplo.
Mas a linguagem em si, ela é um instrumento produzido pelo indivíduo para organizar uma ciência, produzir ideologias, organizar um sistema de moral, mas fundamentalmente como uma instituição política. Porque como o organismo humano atende esses dois apelos da natureza, que é a reprodução e sobrevivência, a linguagem é um instrumento de dominação Sim, de do apoio. outro, para a pessoa sobreviver. Exatamente.